temos aqui a presença, nem vou ler, como eu li da outra vez, todo o currículo, porque isso leva no mínimo 1 hora. Eu não vou ler todo o currículo, porque ele também já é uma pessoa da casa, já esteve com a gente, já tem o carinho dos nossos alunos. Então, assim, o que eu peço para vocês, que ele vem de uma forma também voluntária, como muitos dos professores aqui, é uma salva de palmas para receber. Porque o Rodrigo, cada vez mais, o professor Rodrigo Maia, cada vez mais vai ser difícil a gente conseguir vir aqui, porque a agenda dele agora vai ser compartilhada na CNN Brasil, então a gente vai ver ele pela televisão. De uma forma agora antecipada, né? Primeiro de tudo, bom dia a todos, né? Quero agradecer essa apresentação tão carinhosa da Carla. Eu acho que, acima de tudo, que a gente tem que se colocar aqui como professores, como colegas de profissão, como iguais, que num momento como esse buscam o diálogo para que a gente possa juntos imaginar, pensar, refletir, né, sobre situações que envolvem o nosso lado profissional. Então, assim, o que eu quero já adiantar aqui nesse sentido, claro, trago algumas provocações na medida que a gente está falando de uma questão de formação, né? A gente traz algumas provocações, mas quero adiantar que de longe passo eu aqui para trazer respostas, para trazer verdades ou para trazer questões impositivas. Ao contrário disso, acho que eu trago mais dúvidas do que respostas, né? Trago mais as perguntas, trago mais as reflexões para que a gente possa aumentar aí a nossa capacidade reflexiva, aumentar a nossa capacidade de repensar as práticas pedagógicas e que a gente possa cada vez mais, que é o princípio básico de tudo isso que a gente está fazendo aqui, aumentar a qualidade do nosso trabalho, porque a nossa preocupação, obviamente, é que os nossos jovens e adolescentes tenham um aprendizado cada vez melhor, né? Do ponto de vista da qualidade, obviamente, que não se formem, como a professora Elida falou, cadê a Elida? Não sei, aí. A professora Elida falou, não se formem apenas pensando no vestibular, principalmente quando se trata de ensino médio, mas uma formação cidadã, uma formação que o prepare para a sociedade. Então, antes de tudo, eu quero dizer de maneira clara que sim, trago provocações, mas de longe trago respostas. Trago aqui perguntas e reflexões para que a gente juntos possa dialogar nesse momento. Tudo bem? Tranquilo? Então, assim, eu vou falar algumas coisas que vão ser propositadamente provocativas, mas é justamente para que surja aqui a reflexão, surja aqui o diálogo, que a gente possa juntos caminhar. Tudo bem? Tranquilo? Então tá bom. Sobre a apresentação, na verdade, assim, a Carla, né, exagerou um pouco a questão do currículo, né? Não precisa tudo isso, mas assim, é que eu gosto muito de estudar nessa minha vida, né? Então, eu vou me apresentar rapidamente para vocês, para os que não me conhecem. O meu nome está difícil de vocês esquecerem, né? Meu nome é Rodrigo Maia, né? Então, assim, eu sou quase o próximo presidente da República, né? Mais ou menos essa situação. Né? Foi engraçado quando eu cheguei na redação da CNN, eu comecei lá há pouco, fui contratado, fui chamado lá, e aí virou a piada interna, né? Saiu até numa coluna de famosos lá da UOL, eles colocaram a CNN, agora tem que ser o Rodrigo Maia também, só é agora o professor de jornalismo. Só uma observação, o senhor tem outro DNA. É melhor a gente não entrar nesse mérito, deixa esse mérito pra lá, mas eu só quis dizer com isso que vai ser fácil guardar o meu nome, ponto, né? Então eu quero só compartilhar um pouquinho com vocês da minha formação, para vocês entenderem por que eu vou falar um pouquinho disso e para que a gente possa dialogar, porque é importante a gente entender as diferentes áreas que temos aqui, né? Então, minha primeira formação é como jornalista, depois eu me formei em radialismo, depois eu fiz letras, depois eu fiz especialização em latim, mestrado e doutorado em linguística e terminei agora, em fevereiro para março, terminando meu pós-doutorado, né? Então, assim, esse caminho acadêmico, sou professora, a gente está falando de 2020, eu sou professora há 15, vai completar 16 anos agora no final do ano, e com muito prazer e muito orgulho eu faço um trabalho docente, né? Eu fui contratado agora pela CNN, como eu acabei de dizer, num projeto espetacular, estou muito feliz. Eu continuo dando aula na pós-graduação da PUC, né? Lá no COGIAR, em algumas disciplinas lá no mestrado. Continuo prestando assessoria para a Ingrid Morumbi, estava lá na semana passada fazendo formação de professores também, entre outras assessorias de educação. Enfim, eu fico escrevendo, eu fico inventando coisa para fazer, porque a gente que é professor, a gente adora também inventar uma coisinha para fazer, né? Então, é por aí. Por isso que o que eu vou trazer agora para discutir é uma questão importante
que eu conversei com a Carla, falei um pouquinho lá na universidade, mas acho que falar isso para professores, docentes, colegas aqui do ensino médio, só para eu entender que a professora é da educação infantil, não é isso? Todos aqui são de ensino médio? Quem não é de ensino médio aqui, só para eu ver, uma pessoa. Tem os dois também, né? Não, estou dizendo que eu quero dizer que não atua no ensino médio, é só a professora, mas alguém não atua no ensino médio, mas uma professora, 2, 3 professoras, tá bom. Vocês só atuam no infantil? Não. No fundamental. Ela é orientadora. Orientadora, perdão. Professora só no infantil ou no fundamental também? Fundamental 2. Professora lá do fundo é infantil fundamental. Perfeito. O restante todos do ensino médio. Perfeito. Só pode levantar a mão para mim, por favor, quem é de língua portuguesa? Então, assim, eu vou trazer algumas reflexões que tangem alguns autores nesse sentido. Peço licença, porque com certeza são questões que vocês conhecem, mas eu trago apenas para a gente poder compartilhar juntos essas questões, tá bom? Combinado? Gente, isso daqui é um diálogo, isso aqui é um bate-papo, isso aqui é quase uma roda de conversa, tá? Então não tenham formalidades para perguntar, para interromper, para parar, para falar, não tem essa. Bom, o que eu trouxe aqui para falar é sobre formalidade e informalidade da comunicação na era da educação digital. E antes de apresentar os primeiros conceitos, eu trago algumas reflexões baseadas no que a gente acabou de ler aqui, né? Tem algumas coisas que quando a gente trata de formação de professores, sejam de professores do infantil, do fundamental, do médio, professores universitários, que é um lugar polêmico, que é um lugar difícil, é um lugar em que as coisas não circundam com tanta, vamos chamar assim, com tanto comodismo assim na hora de falar, é justamente a formação docente. Porque quando você fala de formação docente, você entra num terreno de professores das mais diversas experiências, das mais diversas áreas e, atenção, com as mais diversas verdades encalacradas neles mesmos. Eu sei que isso não é um assunto tão simples, mas assim, eu tenho que tocar nesse assunto. Porque, veja, nós temos professores de diferentes gerações. Você tem professores que acabaram de sair, de repente, da faculdade, acabaram de se formar na sua área, ou em pedagogia, ou enfim. Tem professores que já dão aula há 10, 15 anos, como é o meu caso, que dou aula há 15 anos. Tem professor que dá aula há 20, 30 anos. Tem professor que passa de 30 anos de sala de aula. Então você tem aí um respeito muito grande pelas experiências e, ao mesmo tempo, você tem que ter um respeito muito grande por uma sociedade que mudou. Desculpa, eu usei o verbo no tempo inadequado. Uma sociedade que mudou e continua em constante mudança. Ou seja, mudou e está mudando. E aí quando você fala de estar mudando, as pessoas às vezes entendem a modernidade como algo supostamente melhor. Então assim, aí vem aquela palavra, os professores de português vão lembrar com certeza, chamada evolução, né? Então vem aquela hora de dizer assim, não, a educação precisa evoluir. E as pessoas entendem às vezes que quando você fala de educação evoluir, significa que a educação precisa melhorar. E quando você fala que a educação precisa melhorar, óbvio, você parte com um pressuposto objetivo de que se ela precisa melhorar, significa que antes não estava boa. E isso não é verdade. Porque veja, se não estivesse boa, nem aqui esse grupo de professores estaria. E nem as formações que todos aqui têm teriam acontecido. É claro que ela é boa. Só que, assim como tudo na sociedade, os professores aqui de história, se tiver alguém da área de sociologia, filosofia, antropologia, sabem o que eu estou dizendo, o ser humano, ele é cíclico. E essas supostas evoluções, na verdade, se pegarmos a origem latina, eu adoro estudar latim, não sei se meus professores aqui de português gostam também, eu adoro estudar latim, a palavra evoluir, ela vem do latim volvere. Volvere não significa melhorar. Volver significa ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar, ou seja, evoluir não é necessariamente, na raiz da palavra, melhorar alguma coisa pelo pressuposto de que anterior estava ruim. Evoluir significa você constantemente revisitar o que você está fazendo. E na hora de você revisitar o que você está fazendo, você para nessa história de um professor, eu não estou falando de nenhum de vocês aqui, porque eu não conheço nenhum, não tenho direito de falar, mas eu estou falando como um todo, por já participar de formação de professores há mais de 10 anos, revisitar a sua prática pedagógica. E quando você fala com um professor para ele revisitar a própria prática pedagógica, você entra num terreno complexo. Você, quando fala para o professor, poxa professor, qual é o seu nome, professora? Bianca, é só um exemplo, por favor, tá? Quando você chega ao professor e fala, Bianca, precisa revisitar a sua prática pedagógica. Vamos conversar sobre aquela metodologia, sobre aquela questão didática, sobre aquele conteúdo, enfim.
E a professora Bianca, por favor, é só um exemplo. A professora Bianca vai lá e fala assim, até fala, claro, tudo bem, perfeito. Aí quando sai, ela sozinha com ela mesma, vem aquela frase assim, como assim revisitar na prática pedagógica? Quem que essa pessoa pensa que é para falar na prática pedagógica para mim? Eu dou aula há 30 anos, há 20, há 15. Como assim eu tenho que ver? Eu já acerto isso há 15, 20 anos, já dá certo, quem vai querer que mude aqui agora para dar errado? Tem gente que pensa assim ou não? Eu não vou nem falar assim, levanta a mão porque as minhas primeiras já vão ser levantadas. É claro, se algum professor chega para mim e fala assim, professor, no final aqui da nossa comunicação, ele fala assim, professor, olha, eu gostei muito do que você falou, foi legal, mas olha, eu também acho que você tem que revisitar a sua prática. Aí eu vou falar assim, nossa, quem ela pensa que é para revisitar? E aí você entra numa esfera como se isso fosse algo individualizado de discussão. E o pior, você entra numa esfera que é contraditória a tudo aquilo que nós dizemos em sala de aula para os nossos alunos e que nós nos formamos na faculdade ou em outros cursos que fizemos desde a nossa formação básica, que é o princípio básico de você ter a humildade de ouvir antes de falar. E assim, queiramos nós que estamos aqui presentes ou não, a sociedade mudou muito. Muito. Esses adolescentes que eu tive a oportunidade de conhecer, estava falando para Margarete. Estava falando para Margarete, lá que a gente foi na universidade, né, dar uma palestra. Acho que assim, que me adicionaram no Instagram, eu creio que se não foram todos que estavam na palestra, foi pelo menos uns 70%. E que tem contato assim semanal comigo desde aquela época, semanal, uns 30. Semanal mandando mensagem, semanal. E quando a gente vê isso, eu fiquei muito, primeiro de tudo, fiquei muito feliz. Gente, os alunos de vocês, parabéns, eles são fantásticos. Pelo menos o pessoal que se comunica comigo, o pessoal que fala na palestra, que bacana, parabéns, eles são fantásticos. E por que eu estou citando isso? Porque eu vou dividir aqui com vocês, obviamente sem citar nomes, algumas das aflições, eu estou dando essa introdução para vocês entenderem onde eu vou chegar aqui. E aí eles ficam conversando comigo sobre tudo que vocês podem imaginar. Eles me mandam mensagem para falar assim, pô professor, isso aqui dessa disciplina, assim, eu não entendi. Você pode me falar um pouquinho disso? Isso aqui, por exemplo, eu estou querendo escolher minha profissão, mas na hora de escolher, eu estou entre essa e essa, e é uma coisa assim, claro que aqui é só um exemplo, ok? Então uma coisa assim, entre engenharia e medicina, assim, sabe? E talvez transitando por ser, talvez, biólogo, né? E aí, de repente, pensando no direito e quem sabe terminar em administração, porque não sabe o que vai fazer, né? E aí, ele transitando assim, ele quer ouvir algumas coisas. E aí, eu continuo refletindo, coloco algumas coisas, nunca coloco respostas para os alunos, nunca coloco respostas, sempre coloco perguntas para eles refletirem, e eles continuam se comunicando comigo, e aí eu posto alguma coisa, igual nessa semana eu postei a questão da CNN na minha vida, eu fiquei muito feliz, só tenho a agradecer, e aí eles choveram de mensagem para mim, assim, pô professor, poxa vida, e eu fico pensando, o que aconteceu? Reflexão. O que aconteceu para eles legitimarem uma relação? Não é com o Rodrigo, nem com a Carla, nem com a Bianca, nem com a Margarete. O que aconteceu para estabelecer uma relação? Aí eu guardo isso numa caixinha e deixo de lado aqui um pouco, guardadinho aqui, que a gente já vai voltar nisso. Aí chega uma outra história. Esses alunos são, lembra que eu deixei guardado aqui, ok? Esses alunos são extremamente digitais. Extremamente digitais. E olha, que esses do ensino médio que vocês dão aula, esses que hoje estão no primeiro, segundo e terceiro do médio, ainda não são os completamente digitais. Porque eles ainda nasceram analógicos e viraram digitais ao longo aí do fundamental nessa transição. O nosso ensino médio, daqui 5, 7, 8, talvez 10 anos, será ainda mais avassaladoramente diferente do que a gente tem hoje em sala de aula. E aí eu tenho um livro para indicar até para quem quiser fazer a leitura do Steven Pinker, chamado O Novo Iluminismo. Alguém leu esse livro? É um livro relativamente recente. E nesse livro, O Novo Iluminismo, o Steven Pinker fala uma coisa muito bacana que ele diz assim: a coexistência etária na sociedade sempre existiu.
Ou seja, pessoas mais velhas e mais novas sempre conviveram. Isso não é uma novidade aqui do mundo moderno. Pessoas de 90, 80, 70 anos sempre conviveram com pessoas de 40, 50, 30 e de 20, 10, 5, 15, 14. Mas aí o Steven Pinker fala assim, por conta da velocidade das mudanças das últimas décadas, nunca houve uma discrepância tão grande de gerações de comportamentos como hoje vivemos, entre, por exemplo, uma pessoa nem de 90, de 50 a 60 e uma pessoa de 14, 15, 18, 20, que muitas vezes é o encontro que acontece em sala de aula entre nós e os nossos alunos. Nunca foi tão grande a discrepância, e eu ouço muitos colegas, tanto de universidades como de escolas, dizendo assim, mas eu não sei mais o que eu faço. Eu falo, e eles só se prestam atenção em outras coisas. Ou alguns outros vêm dizer assim, poxa, eu queria tanto mostrar um clássico da literatura para ele. Eu adoro literatura, meus professores aqui, eu amo literatura. Eu queria tanto mostrar um clássico para eles, e ele não vai, eles querem ouvir Anitta. A gente já vê a diferença nos filhos, um de 22, um de 15, parece que são de mundos diferentes. É coisa assim impressionante. Aí onde mora a reflexão? De verdade, professores, colegas, onde mora a reflexão? O que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente bota o braço para trás e fala assim, eu vou lecionar meu conteúdo? Bom, eu duvido que qualquer pessoa que está aqui nessa sala hoje pense assim por vários motivos. Primeiro que realmente a educação de São Caetano é referência, vocês sabem disso, não estou aqui inventando nada porque a gente está aqui. Vocês sabem disso, a educação de São Caetano é referência. Todos aqui estão num ciclo de formação, aqui nessa semana que antecede o início das aulas. Todos aqui, pelo que eu conversei aqui com as pessoas, todos aqui têm um time, aqui nessa escola especialmente, tem um time muito grande e muito engajado. Então eu tenho certeza que vocês estão aqui também buscando essas reflexões. E aí eu daí guardo esse outro potinho e vou entrar no terceiro potinho para amarrar os três. Como é que funciona a educação à distância? EAD. Aí alguém vai levantar a mão para mim e vai falar assim, professor, mas não tem EAD no ensino médio? Você que pensa que não tem EAD no ensino médio. Você acha que não tem EAD no ensino médio. Você acha. Aí fala assim, ué, mas tem nas faculdades lá 20%, aliás, agora em novembro, não sei se foi novembro ou dezembro agora, obviamente do ano passado, mas o MEC acabou de autorizar 40% EAD nos cursos presenciais. Não sei se vocês sabem disso. Antes era só 20% autorizado pelo MEC. O MEC em novembro ou dezembro, repito, eu só não lembro a data, autorizou agora 40% de EAD para o curso presencial. Ou seja, o curso presencial é quase metade não presencial. Né? Vocês já sabem qual é o futuro, não preciso nem dizer. A BNCC também autorizou para o ensino médio. Eu sei, eu vou chegar lá. Aí quando você fala assim, não, mas isso não está no ensino médio ainda. Bom, primeiro que já autorizou, mas ainda não está, é fato. Mas você que pensa que está muito mais do que você pensa em ensino à distância. Com uma palavrinha que eu vou colocar para vocês aqui, chamada mediatização. Essa palavrinha é de suma importância para o nosso dia de hoje. O aluno chega à escola, em principal e em especial no ensino médio, mediatizado. Se vocês lembrarem de uma autora, caso vocês tenham esse contato, que escreveu um livro, já faz acho que uns 20 anos mais ou menos, chamado O que é Mídia e Educação, a autora chama Maria Luísa Belloni. Ela já falava de um conceito chamado autodidaxia, ou seja, que o aluno já chega à escola autodidata em mídias. E ela fala isso há 20 anos. Só que agora a palavra mediatização é porque antes ela falava das famosas TIC, Tecnologias da Informação e Comunicação. Agora quando você fala de mediatização, você está falando de uma rede midiática que alfabetiza o seu aluno antes de ele entrar na escola, que forma o seu aluno antes de ele entrar na escola e que, atenção, está em contato constante com o seu aluno enquanto ele está na escola, fora da escola, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, em todos os momentos que você pode falar. E ele, quando eu falo aprende, é no sentido de estar em contato, ok? Ele aprende muito mais coisas pela mediatização do que com você em sala de aula, do ponto de vista quantitativo, eu estou dizendo. Aí a gente pega esse cenário, olha para tudo isso e de novo vem a pergunta, o que a gente faz? É complexa essa situação, porque o ensino à distância exige sim o seu aluno de segundo, terceiro do médio. Quando você pede alguma tarefa para ele, eu não estou entrando em méritos de áreas aqui, porque são tarefas distintas que requerem habilidades cognitivas distintas, ok? Então eu só estou aqui exemplificando. Ele vai ao YouTube ver um tutorial para fazer sua atividade, ele vai ao YouTube fazer uma pesquisa. E por que eu estou falando YouTube e não estou falando Google?
Porque ele prefere a pesquisa em vídeo e não em texto. E aí quando você vê que ele prefere a pesquisa em vídeo e não em texto, você tem uma outra cognição envolvida quando você fala que ele vai adquirir algum conhecimento para chegar na sua aula. Com licença só do papel, professor, é diferente, muito diferente, do ponto de vista cognitivo, eu estou dizendo. Ele pegar um texto como esse que a gente acabou de ler, e ler o texto para adquirir um conteúdo, um conhecimento, seja lá como for, e esse mesmo texto, ele assistir a um vídeo de alguém falando sobre isso. A cognição é completamente outra. E aí perguntaram para mim, o pessoal do EAD, inclusive lá do Grupo Laurent, lá da Embi Morumbi, da FMU e de outras tantas universidades, por que as pessoas não gostam do EAD? Por que o EAD não dá tão certo? Perguntaram para mim, eu falei, olha, quem sou eu para achar que tem essa resposta? Mas eu posso dar aqui uma possibilidade. O problema é que vocês fizeram Ctrl+C no presencial e deram Ctrl+V no EAD. Então vocês acharam que as habilidades do EAD são as mesmas habilidades do presencial, e elas não são. Então vocês pegaram a aula do presencial, transcreveram para um papel, transformaram um pouquinho em áudio no podcast, um pouquinho em vídeo lá com o professor falando, mete um gráfico ali, bota o texto, bota para o aluno e fala, aprende. E é lógico que ele não vai aprender, ele não sabe aprender pela internet. De novo, olha a frase, ele não sabe aprender pela internet. Aí a pergunta que eu quero fazer, e é reflexiva, por favor, nesse momento, se vocês puderem só refletir sem responder, eu agradeço. A gente ensina os alunos a aprenderem pela internet na escola? De novo a pergunta. A gente ensina os alunos a aprenderem pela internet aqui na escola? Provavelmente, não tenho respostas. Não estou falando só dessa escola, ok, por favor. Provavelmente não. A gente não ensina os alunos a aprenderem pela internet. Aí alguém levanta a mão, possivelmente, aqui é só uma ilustração, alguém levanta a mão e fala, não, eu ensino. Claro que aqui é só um exemplo, por favor. Não, eu ensino. Eu vou falar, como é que você ensina? Eu falo onde ele tem que pesquisar, qual que a fonte é confiável, onde ele tem que entrar, que não é para ir no Wikipedia, que não adianta nada, não sei o que, eu falo isso para ele. Eu falo, então, você continua sem ensinar o que eu estou falando. Você só está dando para ele o roteiro que ele tem que seguir, mas ensinar esse aluno a aprender pela internet, você não ensinou. Porque você não entrou na cognição. É complexo isso, né? Para continuar, assim, botando o dedo em algumas feridinhas, eu vou trazer alguns conceitos. O primeiro deles, mais voltado à questão de língua, e quando eu falo a questão de língua, por favor, eu não estou falando da questão de língua portuguesa. Eu estou falando da questão de leitura de qualquer área de conhecimento que aqui tem, não apenas a língua portuguesa. E trago um autor que com certeza os professores de português aqui conhecem, que é o Luiz Antônio Marcuschi, né? Ele tem uma frase um pensamento que eu acho fantástico, eu quero compartilhar aqui com vocês. São os usos que fundam a língua e não o contrário. Portanto, precisamos usar adequadamente a língua para produzir um efeito de sentido pretendido em uma determinada situação. A intenção comunicativa é que funda o uso da língua, e não a morfologia ou a gramática. Olha só que dá para a gente ficar só umas 3 horas só com essa frase. Mas olha só que interessante, ó. Veja, quando você está falando o uso da língua, eu volto aqui para cima, por isso que eu coloquei essa frase separada. Reflete junto comigo aqui, ó. A intenção comunicativa funda o uso, e é o uso que funda a língua. Portanto, a gente está dizendo de uma forma objetiva por meio dessa reflexão, não estou falando que ela é a verdade, ok? Deixando bem claro, que as intenções comunicativas, dentro das situações comunicativas, fundam a língua. E aí a gente fala assim, situações comunicativas fundam a língua, como é que hoje acontecem as situações comunicativas com os nossos alunos de ensino médio? Elas acontecem no âmbito digital em sua essência, em sua maioria. E aí eu trago mais uma reflexão do José Luiz Braga, que eu vou voltar na anterior do Marcuschi, tá? Fica tranquilo. José Luiz Braga é um outro autor muito conhecido, mas já da área de comunicação, não da área de língua portuguesa. Olha só o que ele fala sobre o que eu falei de mediatização para vocês. A mediatização em curso na sociedade pode se... Isso é texto super recente do Braga, eu acabei esquecendo de colocar a data, depois eu passo para vocês a bibliografia se vocês quiserem.
A mediatização em curso na sociedade pode se caracterizar como o desenvolvimento de uma processualidade interacional ampla, atenção, em vias de suplantar a cultura escrita enquanto principal referência para as interações sociais. Eu vou ler de novo porque é demais essa é demais. A mediatização em curso na sociedade pode se caracterizar como o desenvolvimento de uma processualidade interacional ampla, em vias de suplantar a cultura escrita enquanto principal referência para as interações sociais. Aí eu volto aqui. A intenção comunicativa é que funda o uso da língua e não o contrário. O uso funda a língua e não o contrário. E aí você vê nos âmbitos profissionais que quase 100% das empresas hoje se utilizam das ferramentas digitais como comunicação dentro da própria empresa. A gente ensina o aluno a se comunicar no meio digital. Ou a gente insiste às vezes em dar camões para ele ler. Mas não é difícil a gente ensinar aquilo que não é próprio da gente, professor? Que frase maravilhosa que a professora disse agora. A minha geração, que obviamente compreende aqui praticamente 100% de nós, com variações, obviamente, eu não estou falando de faixa etária, é melhor a gente não falar de idade aqui, ok? Não falar de idade, acabei de fazer 40, tomar o que eu quero dizer para você, olha que frase bacana, professora. A minha geração é o oposto. Olha que frase, professora. É exatamente disso. Olha agora o que eu vou colocar aqui, que eu acho que não responde à colocação da professora, mas nos ajuda a refletir, que é uma intenção aqui. Olha só o que o Braga fala na continuação aqui. Eu vou sublinhar bem uma frase específica. A mediatização é entendida como uma interacional de referência e vem. Olha agora, professora. A sociedade ainda aprende o que deve ensinar. Olha que legal. A sociedade ainda aprende o que deve ensinar. Porque veja, quando eu brinquei aqui com Camões, eu tive que ler os Lusíadas, né? Não sei quem gosta, cada um tem o seu gosto, mas eu achei péssimo, achei chatíssimo os Lusíadas. Eu achei muito chato. Tem gente que pode achar maravilhoso, mas eu li, ok? Aí você fala assim, mas isso fez parte da sua formação cultural? Fez. Claro, lógico. Né? Como é que chama aquele nome da Garré? Viagens à Minha Terra? Falei certo? Falei certo? Falei certo não? Que livro chato! Chato! Que mania que português tem de falar de caravela! Jesus Cristo! Nossa Senhora! Claro que eu estou exagerando aqui, brincando um pouco para dizer assim, claro, mas eu estou dizendo assim, eu não, olha que polêmico, ok? Olha que polêmico. Eu não estou afirmando nem que sim, nem que não. Estou trazendo a reflexão. O quão hoje relevante, importante, atenção à terceira palavra, que agora vocês vão querer pular da cadeira, e formador é eu dar Lusíadas hoje para alunos, por exemplo, do ensino médio. Ninguém vai ler. Independente, professora, do ninguém vai ler, é assim, quanto é importante para a formação dele nos dias atuais. Quando eu falo que tem gente que vai subir da cadeira, claro, o Lusíadas foi o primeiro exemplo que me veio à cabeça, tá? Imaginem aí centenas de milhares de outras obras, por favor. O que eu quero dizer para vocês é assim, a gente sabe o que a gente deve ensinar. Eu estava um dia ao vivo ainda na Record, vocês se lembram, há mais ou menos uns 2 anos, talvez seja mais, professores, me ajudem aí com a data, ok? Mas eu creio que há mais ou menos 2 anos veio uma moda aí de falar se ia tirar filosofia, educação física, né? Lembra disso? Tirar do currículo, vocês lembram disso aí? Mais ou menos 2 anos, não sei se estou falando certo, mas também tanto faz a questão. Eu estava lá ao vivo dando as diquinhas lá de português na Record, aí vem a apresentadora, amiga minha, Lidiane Chayuri, uma bem japonesinha que apresenta o tempo lá na Record, ela vira para mim ao vivo, sem combinar nada comigo, vira para mim e fala assim, professor, aproveitando o senhor daqui, professor, queria fazer uma pergunta para o senhor, está em discussão aí essa questão do currículo, né, de tirar ou não filosofia, tirar ou não educação física, o que o senhor acha? Eu falei, ai Jesus, né, Deus, é ao vivo, né? O que eu vou falar? Vou fazer ao vivo. Eu falei assim, bom, a mamãe me ensinou, né? Mamãe ensinou, veio mamãe vozeria aqui, sempre fala a verdade, meu filho. A verdade, olha, vai te levar. Eu falei assim, ok, né? Mamãe, vai tá bom. Eu falei assim, olha, Lidiane, com todo respeito, tem ao vivo, com todo respeito, Lidiane, a sua pergunta, se você me permite, eu creio que a pergunta ela foi um pouquinho equivocada. Vou te explicar por quê. Não dá para eu afirmar se vai pôr ou tirar determinada disciplina. Se vai colocar ou tirar filosofia, se não me engano, educação física e artes, era isso? Educação física, filosofia e artes.
Se a gente não discutir antes, sociologia também, né, professor? Sociologia. Se antes a gente não discutir qual o caminho a gente quer e qual o objetivo que um aluno vai passar e como é que a gente quer que o aluno com 17, 18 anos esteja após passar pelo fundamental e médio. Eu vou dar um exemplo prático, Lidiane, falei para ela. Na Índia, a linguagem de programação é grade curricular fundamental. De novo, na Índia, linguagem de programação é grade curricular do fundamental. Tem gente que vai achar isso um absurdo, tem gente que vai achar isso muito bom. Mas a questão não é achar bom ou um absurdo. A questão é que eles entenderam que um jovem de 17 anos, para eles, tem que chegar com 17 anos com este tipo de conhecimento. Então, se a decisão foi essa, é claro que tem que ter linguagem de programação. Qual é a decisão do Brasil? Perguntei eu para ela. A Lidiane falou, professor, tem muito assunto ainda. Eu falei, tem muito assunto, Lidiane. Vocês entendem o que eu quero dizer? Olha isso aqui, ó. A sociedade ainda aprende o que deve ensinar. A gente está insistindo em algumas coisas que eu não estou aqui afirmando que necessariamente estão erradas. Quem sou eu aqui para dizer que essas coisas estão erradas? Mas eu estou no mínimo questionando. Eu vou contar uma história para vocês que eu não lembro se eu contei lá no dia da palestra lá para os alunos. Eu fui demitido de uma escola de ensino médio. Eu contei isso lá? Não contei. Eu fui demitido, e falo até qual foi a escola. Chama Santo Antônio de Lisboa, no Tatuapé. Alguém conhece? Conheço. Moro perto. Alguém dá aula lá, não? Você dá aula lá, professor? Tinha alunos, não. Você foi aluno de lá? Não, teve alunos que foram para lá. Teve alunos que foram para lá. No Agostiniano. Olha só que interessante. Isso aconteceu faz aproximadamente uns 5 anos. Aproximadamente, não sei a data exata. Cheguei para um amigo meu, professor, e falei assim: professor, eu preciso passar pela experiência de dar aula no ensino médio, porque eu formo muitos professores na faculdade, e eles obviamente atuam em sua maioria, professores de português eu quero dizer, em sua maioria no fundamental e médio. Então deixa eu dar aula no ensino médio, no fundamental, ver se tem algum horário para mim de manhã que eu quero ir lá dar aula. Claro, professor, eu vou lá, pim, que foi. Aí me deram aula de literatura para o 2º ano do médio. Achei o máximo. Se eu não me engano, não, certeza estava em período de realismo, naturalismo, depois romantismo. Eu falei, uau! Muito bem. Aí eu lembro claramente o primeiro dia de aula, depois os dias pelos quais eu fui demitido. Aí, é verdade, eu fui demitido. Aí eu fui lá, no primeiro dia de aula, aqueles alunos assim, lá é colégio católico, né? Tem lá a freira lá, aqui. Aí os alunos todos uniformizados, assim, bonitinho. E parecia, eu não sei se eu mesmo, que também exagerei um pouco na minha visão, mas enfim, eles estavam todos assim, sabe? Professor novo, aqueles olhos arregalados assim, né? Eu fiquei olhando, eu acho que eu fiquei parado, sem brincadeira, obviamente eu não contei, mas pelo menos uns 20, 30 segundos sem falar nada, assim. Olhando para eles, eu falei assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu lembro até hoje o número da página que estava no livro. Aí eu peguei o livro assim, estava na minha, peguei o livro e falei, página 81, todo mundo abriu assim, eu falei assim, meu Deus do céu, né? Meu Deus do céu, eu fiquei assim, e aí fiquei mais alguns segundos parado, cheguei para eles, aí de repente eu me soltei. Cheguei para eles e falei assim, quer saber? Falei desse jeito, fecha o livro, guarda o livro. Eles ficaram me olhando assim, incrédulos, né? Eu falei, fechem o livro e guardem o livro. Continuaram assim, aí eu falei, só um pouco mais alto, claro, sem gritar, gente, fecha o livro, guarda o livro. Fechou. Aí eu comecei a dar aula. E aí o que eu fazia? Eu fazia coisas, gente, olha o que eu fiz uma turma de 2º do médio. Vocês vão entender, tem tudo a ver com isso aqui, não estou fugindo não, vamos lá. Aí eu cheguei e falei assim, peguei e separei, graças a Deus, nas aulas de literatura nesse colégio era sempre dobradinha, então dava sempre para fazer algumas coisas, né? Aí eu peguei, tirei todas as carteiras do meio, separei meninas para um lado, meninos para o outro. Aí eu peguei, coloquei uma música lá no computador, tipo no YouTube, uma música meio de bailinho assim. Os professores aqui, quando eu começar a falar, já vão entender rapidamente, mas só deixa eu terminar, mas vocês vão entender muito rápido. Coloquei meninas para um lado, meninos para o outro, coloquei uma música de bailinho, falei, levanta uma menina, levanta, isso dentro da sala de aula, com coisa de vidro, assim, com as outras salas olhando. Aí, mas sem fazer barulho, não estava incomodando o barulho. Mas a movimentação, eu quero dizer, né? Aí levanta o menino, levanta a menina, eu falei assim, pode começar a dançar agarradinho assim. Aí eles começaram a dançar. Eu falei, pelo amor de Deus, não vai me beijar aqui, né? Mas fica aí. Aí eu fui contando, falei assim, gente, essa aqui é a pessoa X, essa aqui é a pessoa Y, né? Imagina que eles agora têm aproximadamente 20 e poucos anos, alguma coisa assim. E na infância, eles são primos, e na infância eles tiveram... Aí eu cheguei e perguntei para os meninos assim, olha a pergunta que...
E eu perguntei para os meninos assim, alguém aqui já se apaixonou, já ficou com a prima? Nossa! Os moleques assim, não, a prima é uma gostosa, né, cara? Eu falei, opa, parou? As meninas, alguém aqui? As meninas, não, tudo bem. Aí eu falo assim, sabe, você tem aquela paixãozinha pelo primo, não sei o que, imagina esse primo. Aí imagina que por uma circunstância da vida, esse primo, junto obviamente com os pais dele, claro, saíram da cidade, foram morar muito longe, e você guardou aquela sua paixãozinha por aquele primo, etc, você ficou com aquilo. X anos depois, você já estava casado, você já tem seus filhos, você está com uns 30 e poucos anos, etc. E aí o seu marido foi viajar a trabalho, um cara muito ocupado, ele é um cara legal, ele até te dá uma atenção, mas ele não é assim, aquele cara carinhoso, assim. Mas ele te dá uma certa atenção, ele foi viajar, você está sozinha, seus filhos estão na escola, aí de repente toca o telefone da sua casa, assim, a sua mãe, dizendo assim, sei lá o nome dela, claro que eu não contei o nome exato, né? Falei assim, oi, olha, você não acredita, isso sua mãe te falando no telefone, o seu primo chegou aqui com a família, ele tá doido para te ver, ele tá aqui na minha casa, minha filha. Eu falei para ele, aí, olha, ele tá quase chegando, ele tá doido para te ver. Aí você desliga o telefone e fala, nossa, meu primo. Aí ela tava toda assim, ela vai, se arruma, não sei o quê. De repente toca a campainha, ela abre e vem aquele primo matar um gato. Matar um espetáculo de homem, assim, ela abre, ela olha e fala, nossa, né? Ela até fica meio sem graça, assim, se lembra, claro, entra, e ele vem todo empolgado, todo feliz, não sei o quê. E os meninos dançando lá, velho, todo empolgado, todo feliz, aí ele fala com você, ele conversa, ele chega e põe no seu aparelho qualquer que você tem em casa lá, ele põe exatamente essa música aqui para vocês dançarem, porque é uma música que vocês lembram da infância de vocês, e você começa a dançar com o seu primo agora. Aí eu perguntei, quem aqui das meninas beijaria o primo? Nossa, aí virou, né? Eu falei assim, então a história acaba agora. Aí veio aquilo, professor, como assim? Eu falei, não, porque vocês vão ler o Primo Basílio. E aí a adesão à leitura foi de nem 100%, foi 300%. Né? Eu fiz os alunos pegarem um lençol, trazer de casa um lençol, furar o lençol e ser um fantasma em sala de aula. Eu separei alguns alunos assim, em cantos, né, com plateia olhando. Aí vinha um fantasma, ele tinha que passar do lado da pessoa, apontar para a pessoa e contar um podre dela. Você está me dando ideia. E aí eles se interessaram, memórias póstumas e Brás Cubas, né? E eles acharam o máximo, né? O negócio do fantasma, porque aí as outras salas brincaram disso no intervalo. E eu fui demitido porque eu não usei o livro didático. Vocês acham que eu estou brincando? Eu não estou. Não é modo de falar, eu fui demitido porque eu não usei o livro didático. Desculpa, né? E aí eu falo para vocês assim, ó, graças a Deus, cada um tem aqui a sua confissão, estou falando assim porque cada um pensa que quer, mas estou dizendo assim, graças a Deus eu não dependia daquele emprego, porque eu fui para dar aula, eu tinha outros trabalhos, eu fui porque eu queria viver essa experiência, então essa demissão não arruinou a minha vida. Porque eu fiquei me colocando no lugar de professores que não podem fazer isso, que senão vão ser demitidos e vão ter suas vidas arruinadas. E aí de novo eu penso assim, ó, será que a sociedade sabe o que deve ensinar? Será que a aula de literatura, que trago meus professores de português para conversar, repito, por favor, é só um exemplo, será que a aula de literatura precisa ensinar as escolas literárias, os autores, as características, ou precisa fazer a cabeça desse menino viajar na maionese e deixar esse menino ir embora na imaginação dele, independente se ele vai acertar as características do parnasianismo, com aquele cara do lado assim, ai, eu morte, que eu amo. Ou será que é importante ele saber os decassílabos? O que muda a vida dele o decassílabo? Aí alguém vai falar assim, não, pera só um pouquinho, pelo amor de Deus, como assim? Ele não vai saber os decassílabos? O decassílabo foi a primeira coisa que me veio à cabeça pra mim. Eu só estou dizendo assim, eu não estou discutindo o decassílabo, eu não estou discutindo o parnasianismo, eu não estou discutindo memórias próximas de Brás Cubas, ou equações matemáticas, ou as pteridófitas da biologia, ou as células não sei o quê, ou as montanhas e relevos da geografia. Eu não estou discutindo o ponto X do conteúdo. Eu estou discutindo quando a gente fala de BNCC, quando a gente fala de reformular o currículo, qual é a nossa visão e o que a gente quer que esses alunos saibam quando tiverem 17 anos e ir para a faculdade. Como é que a gente quer que eles estejam? O que é relevante e o que é irrelevante
Não para a geração oposta, professora. O que é importante e relevante para ele quando entrar na sociedade? Porque aí perguntam para mim assim, por que esses meninos são tão ansiosos, depressivos, muitos pensam, vocês sabem, isso é um assunto seríssimo, seríssimo. Muitos pensam em se matar. Não vou citar nome aqui, uma aluna do colégio, me mandou uma mensagem, juro. Professor, eu estava com crise de ansiedade, assim, tanana, tanana. Eu já pensei em besteira na minha vida, tanana, 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 tanana. Eu falei, calma. Ela procura tal pessoa, fala isso aqui, De repente foi só sei lá, um pensamento que ela teve, foi embora. De repente uma coisa séria, não sei. Claro que eu encaminhei para quem tem que caminhar. Aqui do colégio. Aí eu pergunto assim, por que eles são tão ansiosos, depressivos, etc. Isso aqui que eu estou dizendo não é concepção minha. Se vocês quiserem depois, eu posso passar as referências bibliográficas. Eu estudo muito Platão, eu estudo muito Aristóteles, eu estudo muito Edgar Morin, eu estudo muito Bauman, eu estudo muito Yuval Harari, eu estudo muito alguns outros autores da sociologia. Depois, se vocês quiserem as referências para isso, claro, eu passo aqui com o maior prazer, a gente compartilha e, claro, vocês também compartilhem comigo algumas indicações, por favor. O futurismo ainda é uma grande interrogação. Se a gente pensasse numa localização de shopping, vamos chamar assim, você está aqui. Ainda vou escrever VC assim de propósito. Você está aqui. A gente está aqui na pós-modernidade. E a gente é no fugir da modernidade. Não tem uma data exata aqui. E também não vai ter uma data exata aqui. Como vocês sabem, isso é um fluxo. Né? Então, na modernidade você tinha aqui caixinhas. Né? Caixinhas de comportamento muito prontas. Eu gosto muito da referência do Bauman, claro, a maioria deve conhecer aqui o Bauman, quando ele fala de liquidez. Eu gosto muito dessa referência dele, porque ele diz claramente assim, quando você estava na modernidade, você tinha caixinhas prontas. Imagine uma forma, daquelas nossas que a gente coloca no congelador, de gelo, obviamente, em que você tira um gelinho quadrado. Por uma questão óbvia, você não vai conseguir pegar esse gelinho quadrado, a não ser que você quebre o gelo, obviamente, você não vai conseguir pegar o gelinho quadrado e colocar numa forminha redonda. Certo? Você vai ter que quebrar o gelo. E aí o Bauman fala assim, antes eram forminhas com gelo, só que era sólido. Agora, esses comportamentos, eles são líquidos. Ou seja, se você pegar a forminha de gelo lá, com um volume X, e você, quando ela está no líquido, dispensar na outra forminha redonda, o que era quadrado se adapta e fica redondo. Se você pegar numa forminha que tem formato de estrela, fica em formato de estrela. E por aí vai. E o que ele diz? Que nós vivemos uma sociedade líquida, completamente adaptável. Aí ele vai lá e começa a falar assim, aqui a gente sabia certamente o que era família. A gente sabia certamente o que era família. Família, atenção que agora vai pegar algumas polêmicas, ok? Então assim, e não são palavras minhas, todos esses autores estão aí para compartilhar com vocês, ok? Você pegava a família e você entendia a família assim, é um homem casado com uma mulher, que tem 2 filhos ou 3 em média, que tem o sonho da casa própria, que vai fazer uma viagem por ano e que tem um carro. Alguém vai chegar para mim e falar assim, não, mas isso é só da classe média de rico. Não. A viagem pode ser para Praia Grande, de Kombi, ok? Não muda nada. A casa pode ser casa de meio quarto, numa comunidade de palafita, é igual o sonho. Ou pode ser uma viagem para o Louvre, em Paris, uma vez por ano. Tanto faz, eu estou dizendo uma questão média. Então você tinha claramente o que é família. Dentro desse espectro que você tinha o que é família, você tem, por exemplo, claramente o que é ser homem. Você tem claramente o que é ser mulher. E você tem claramente o que é ser feliz. E olha só que interessante, agora eu vou voltar para cá só para não deixar vocês tortos, assim daqui a pouco eu volto lá. Olha só que interessante, o que é ser feliz, né? Alguém tem algum professor de filosofia aqui? Filosofia? O diretor. Isso eu falei lá na palestra para eles, esse exemplo que eu vou dar aqui, eu falei na palestra para eles, isso com certeza foi um exemplo que eles falaram bastante comigo, quando eu falei para eles assim, o conceito está no livro Ética do Spinoza, vocês devem conhecer os professores, e aí ele traz um conceito e eu traduzi para um exemplo bem cotidiano, repito, com texto para os alunos de vocês. Eu falei assim, a sociedade hoje é mais ou menos assim, eu me imagino numa corrida, imagina que todos nós professores agora fôssemos correr 10 quilômetros, né, num sol escaldante do meio-dia, né? Mas meu Deus, só de falar, né? A gente já está precisando desse ventilador agora, né? Aí você imagina 10 quilômetros no sol escaldante lá, né? Isso eu falei para os alunos, só estou trazendo para vocês para fazer aquela representação da caixinha de felicidade. Então o que acontece?
Ele vai lá, corre 10 km, obviamente 10 km depois, com um sol enorme nas costas, ele suou, aí ele chega lá, terminou, ele está com a boca seca, sabe quando você está com aquela sensação, até a cabeça está meio latejando assim, o seu corpo está super quente assim, aí ele olha no final de tudo isso, ele vai lá, olha uma garrafinha d'água, e quando ele bebe a garrafinha d'água, parece que a água escorre pela corrente sanguínea, né? Você toma água assim, porque ela não está nem gelada, ela não está nem quente, ela está naquela temperatura ideal, ela vai escorrendo assim. E Spinoza chama isso de felicidade. Felicidade. Qual que é o problema dessa pós-modernidade líquida no conceito de felicidade? Você tinha claramente na modernidade lugares para seguir. O que eu quero dizer? Ser família é isso. Ter uma família é esse padrão. Ter sucesso no trabalho é isso. A gente ouvia muito que ter sucesso no trabalho é ser estável. A palavra estabilidade é a que fazia mais sentido, né? Ser estável. Ter estabilidade é garantia de vida ganha, né? Então você tinha todos os modelos muito prontos. Eu tenho que casar com mais ou menos tantos anos, eu tenho não sei o quê, para ser feliz eu tenho que ter um emprego assim, assim. Que emprego? Que você gosta do que você faz? Pode até ser, mas é mais importante ter a estabilidade. Você tinha a caixinha muito pronta lá agora. Só que essa caixinha agora ela não está mais. Ela não está mais pronta. Porque família não é mais um homem com uma mulher que tem 2 filhos, um carro, uma casa própria. Você não precisa nem casar mais. Agora pode ser homem com homem, homem com mulher, mulher com mulher, homem que era mulher e virou homem com mulher, que era homem e virou mulher, mulher que era mulher e virou mulher, depois ser homem com homem que era homem, que virou mulher, que depois virou mulher de novo. Né? Eu estou falando homem e mulher só para simplificar, porque vocês sabem que a questão de orientação de gênero tem muito mais termos, que eu não vou entrar neles agora, só foi uma exemplificação. Eu quero dizer assim, antes, um homem com X anos de idade, 50, 60, que não casou, não teve filhos, dá licença, eu vou usar o termo no pejorativo, ok? Eu vou usar de propósito o termo no pejorativo, peço licença. Esse homem era entendido na sociedade como velho e viado. E a mulher era entendida na sociedade como a tiazinha encalhada nessa idade, se não casou, não teve nada. Vocês sabem que era assim. Vocês sabem que era assim, né? Então assim, olha só o que agora é. Agora é tudo. Agora olha o problema, olhem para mim aqui, gente, olha o problema. Você pode ter a família que você quiser. Agora você não precisa mais ter casa, você pode alugar porque compensa mais. Todos os consultores financeiros dizem, não financia a tua casa há 20 e poucos anos, porque você vai pagar muitos juros, é mais fácil você pagar aluguel e usar o restante do dinheiro para outras coisas. Você não precisa mais ter carro, você pode ter Uber. Você não precisa nem mais ter mulher, você pode se relacionar pela internet. Você não precisa mais ir num restaurante comer, a iFood resolve. Você não precisa mais ir para a escola para ir, a internet resolve. Você não precisa mais sair de casa, tudo você faz pelo meio digital. Tudo é pela facilidade. E aí quando você tem o maior número de opções possíveis, você não tem uma opção. Então a pessoa não sabe para onde vai. A famosa e já tão conhecida de vocês frase do gato da Alice no País das Maravilhas. Que a Alice pergunta para ela assim, a Alice pergunta para o gato, nossa, tem tantos caminhos aqui na floresta, para qual caminho eu vou? Aí o gato, gordo, com toda a sua sabedoria, vira para ela e fala assim, ué, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. E por que acontece esse problema ali? Porque agora qualquer caminho serve. Se qualquer caminho serve, ele não tem mais um objetivo. Se ele não tem um objetivo, ele se frustra toda hora. Porque volta para o exemplo da felicidade. Ele vai lá, corre, aí ele tem a sensação da aguinha, ele foi lá, bebeu. A água escorreu, ele correu 10 km, a água escorreu pelo corpo, que sensação maravilhosa, nossa, que delícia, o que ele faz? Ele quer outra água, na sequência ele pega outra água e vira, tem o mesmo sabor da primeira? Óbvio que não, ele quer a terceira, ele quer a quinta, ele quer a sétima, ele quer a 20ª, só que ele não quer mais correr 10 km, porque correr 10 km é muito difícil, eu vou sofrer, eu não quero. Porque eu fui ensinado a fazer o que eu gosto, é mais importante. E aí você tem o que todo mundo chama da geração mimimi. Não pode ouvir, não. Porque ensinaram para essa geração que ele só pode fazer o que dá prazer. Que a vida é ter prazer. Que a vida é ser feliz. Que as pequenas coisas e simples são as coisas mais legais que se tem para fazer nesse mundo. E aí eles não entendem que a felicidade, que é esse exemplo aqui do copinho d'água, só virá se você correr 10 km embaixo do sol do meio-dia. Senão a felicidade não virá, o sabor da água não vai ser o mesmo. E eles não entendem isso. Você pode explicar 1, 2, 3, 5, 10. É o primeiro problema, a pessoa sai.
é a sociedade hoje com o maior número de iniciativas e o menor número de acabativas. As pessoas começam muitos projetos e não terminam nenhum. Porque nos primeiros obstáculos dos projetos, nos primeiros problemas dos projetos, desiste. Eu dou sempre o exemplo do livro, isso eu não lembro se eu falei para eles na palestra, agora de cabeça eu não lembro, mas eu dou sempre o exemplo do livro, metaforicamente falando, por favor, professores, metaforizem para a vida de vocês. É como se eu tivesse terminado essa palestra agora, por exemplo, lá o livro do Steven Pinker que eu falei, vem alguma professora, vou sair do pé da Bianca, vem a professora Thaís. Uma brincadeira, tá, Thaís? Vem a professora Thaís, e ela fala assim, sai daqui empolgada, ou vários outros professores também, claro, aqui é só um exemplo, sai empolgado, fala, pô, é verdade, né? Discutimos lá com os colegas, eu vou comprar esse livro aí do Pinker, eu vou comprar, não sei o que, eu vou ler. Aí o cara vai lá pra livraria. Chega na livraria, vai lá, olha o livro, pega o livro na mão, assim, olha esse, olha outros. E as editoras, eu trabalho em editora também, na editora Companhia Nacional da Conrad, a gente investe cada vez mais em capa, porque as capas de livros são o que mais vende, né? Aí ele olha a capa, é verdade, não é brincadeira. Aí olha assim a capa, ele olha, aí olha aqui atrás na contracapa, aí sempre tem aquelas frases, né? Um dos melhores livros eleitos pelo New York Times, né? Washington Post disse que é uma das maiores publicações, você fala, nossa, esse livro deve ser bom mesmo, né? Aí você olha o currículo do autor, e você está em Oxford, Friends, Cambridge, não sei o que, você fala, pô, o cara é bom, olha é bom. Aí você vai lá, olha no índice, vê direitinho a coisa, pô, o conteúdo parece legal, vou levar mesmo, esse livro é bom. Aí você leva, já está na fila da Livraria Cultura comprando, já mete a primeira selfie no Instagram, né? Compra de livro no final de semana, dá uma posada de intelectual, né? Fica legal, né? Aí você chega em casa à noite e fala, vou ler. Chega em casa à noite. Mas a gente veja que eu estou me excluindo isso na trona confortável para o sofá ou para a cama, né? A gente vai lá para ler, não sei o que, né? Vou ler. Muito bem. Aí você abre lá e é tão safado, a gente é tão safado que ainda leva um kit. Os alunos fazem muito isso, né? Leva um amendoinzinho para comer, leva uma bebidinha ali, né? Ah lá, professor, peguei, né? Peguei, né, professor? Aí ele vai lá, abre suco de laranja. Aí a gente abre a primeira página, por favor, gente, metaforizem os exemplos para a nossa vida e não só para a leitura. O cara abre a primeira página, aí ele lê o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto parágrafo, aí ele faz assim, nossa, o que eu li mesmo? Porque ele conseguiu, a gente consegue ter a capacidade de ler, mas o nosso pensamento está em outro lugar. A gente pensou em outros problemas da vida, menos na leitura. Aí você fala assim, não, vamos sentar, né? Vou ler. Aí o cara lê, aí está no segundo parágrafo já, a pálpebra já está na metade, assim, aí vai para o terceiro, dá aquela recebida de espírito, né? Dá aquela assim, aí o cara vira e fala a frase que os seus alunos falam quando todos os livros, em todos os casos de livros que você pede para eles lerem, ele fecha o livro, como nós também, a maioria dos casos, bota na prateleira e fala assim, vou descansar, que amanhã é dia de trabalho, eu mereço o meu descanso, né? Eu preciso ter X horas de sono, porque eu preciso ser feliz, agora não dá. Pá. No final do ano, metaforicamente falando, claro, você teve 365 livros guardados na prateleira, dos quais você foi o maior leitor de primeiras páginas do mundo. E por que vem um sentimento de frustração? Porque você começa, não termina, começa, não termina, porque nunca está bom. Opa, desculpa, professor. E nós estamos na geração do nunca está bom. Para eles, nunca está bom. Porque foi colocado na cabeça deles que eles têm que fazer o que ama. Aí eles entenderam que fazer o que ama é sinônimo de felicidade constante. E fazer o que ama definitivamente não é sinônimo de felicidade constante. Aí quando ele não encontra a felicidade constante, o que ele faz? Deságua. Aí vem os alunos, isso eu falei para eles lá, vem os alunos da faculdade, viram para mim e falaram assim, ô professor, eu dou aula no curso de engenharia da PUC, né? Engenharia civil. Aí veio o cara assim, professor, a engenharia civil no Brasil, né? Já teve a sua época, né? Já foi muito legal, agora assim, pô, tem que estudar 5 anos, etc. O mercado de trabalho está muito difícil, eu vou desistir do curso, professor. Ah, é? E o que você vai fazer? Eu vou fazer direito. Que direito? Tá bom. Eu dou aula de argumentação e retórica, curso de direito. Aí vem o cara do direito, ou ele de novo, ou outro, né? Vem o cara do direito e fala assim, ô professor, direito no Brasil, né? Já foi, né? Isso aqui, tem que estudar 5 anos, não sei o que, ou você está sempre com emprego público, é tudo carta marcada, não sei o que, no escritório tem que ter, mas aqui nós que não pagam mais as empresas, eu não vou desistir do direito. Aí o que você vai fazer? Eu vou fazer jornalismo.
Eu dou aula de jornalismo também, ele veio o cara de jornalismo. Ô professor, jornalismo, né, meu? Não tem que ter diploma, né? Não tem que ter. Eu falei, não, mas tem que ter. É difícil, já for no Brasil, não vou desistir. Preciso botar a história, não. Ele vai para pedagogia, para administração. E aí me lembra a frase do Platão, que foi o que eu disse lá na palestra dos alunos. Platão disse no livro O Banquete, Platão vai lá e diz assim: você ama o que deseja e deseja o que não tem. Ou seja, o que você ama não é o objeto do desejo, é o desejo do objeto. E aí isso nunca foi tão pujante, tão relevante, tão importante como na pós-modernidade, em que as pessoas são extremamente líquidas e adaptáveis a todas as situações. Porque você se apaixona e reapaixona 10 vezes por dia. Por pessoas, por projetos, por coisas, por áreas, por decisões, por tudo. E você começa, não termina, começa, não termina. Gente, vocês ainda têm dúvida porque as pessoas são tão ansiosas, são tão inseguras e são tão depressivas? Vocês têm dúvida aí? O que eu estou dizendo? Olha a volta inteira que eu dei. Professores, olhem para cá por gentileza. A sociedade ainda aprende o que deve ensinar. O que a gente vai colocar no currículo do município de São Caetano? O que a gente vai fazer? Faz sentido isso para vocês? Não? A reflexão faz sentido? Não? Porque veja, se você voltar para as caixinhas lá, não vou lá porque não tem necessidade. Se você pega, por exemplo, uma das caixinhas que mais mudou entre elas, e aí é uma polêmica que dá para a gente ficar aqui umas 4 horas, que é a visão, a caixinha que se tem, aquela que eu coloquei ali embaixo, chamada mulher. A mulher provoca uma alteração na sociedade, desse ponto de vista comportamental que eu estou dizendo, claro. Eu não sei nem dizer uma palavra que mensure o tamanho. Porque a saída da mulher para o mercado de trabalho e a saída, portanto, da mulher do seio familiar traz uma consequência ao que se entendia por família absurda. Veja, eu não estou categorizando nem como correto, nem como incorreto. Eu estou dizendo que o que se entendia por família, com a saída da mulher, quebra-se completamente o que se entendia por família. Quebra-se completamente. Ah, você está defendendo que a mulher volte para cá? Não, não estou defendendo nada. Eu só estou dizendo que é o seguinte: não adianta agora a gente, Cláudia, né, professora? Cláudia, de uma geração completamente oposta, agora eu estou dizendo como pais, mais do que como professores, cobrar dos nossos filhos adolescentes assim: poxa, mas domingo, na hora do almoço, você não quer almoçar com a gente em casa? Claro que não! Eu nem sei o que é almoçar com você nos últimos 12 anos da minha vida. Claro que ele não quer. Ele não vê, você só vê na hora de manhã, você só vê à noite, o pai, a mãe. É claro, não tem proximidade com a família, fica muito mais tempo na escola, as mães jogam, a gente sabe disso. As mães jogam a criança para ficar o dia inteiro na escola para não ficar em casa. E ainda acham que é nossa função educar as crianças. Estou errado no ensino infantil, não? Dona Érica. Não é isso? Bota a criança lá o dia inteiro que a escola resolve o que eu não sei resolver. Das 7 às 6. É, eu sei. E quando você chama o pai, ele fala: então, professor, o que eu faço com ele? É. Aí você fala: então. Você não sabe, não saber. Ó, vocês me dão licença, eu gosto de estudar a questão bíblica pela questão teológica, ok? Sem nenhum caráter de confissão religiosa. Vocês me permitem fazer só uma breve citação nesse sentido? Quando falar isso, eu lembro de uma passagem, claro que eu não vou lembrar exatamente, pelo amor de Deus, mas eu lembro de uma passagem que uma pessoa chega para Jesus ali, ele falando, chega para Jesus, se vocês lembrarem dessa passagem, por favor, pode lembrar o nome, chega para Jesus e fala assim: mas eu precisava saber o que eu faço com a minha família. Eu acho que era, daqui a pouco eu lembro. Aí Jesus fala assim: então, mas essa parte quem resolve é você, essa parte é tua, o que você quer que eu faça? Porque era na minha família ele está falando de divisão de bens. E Jesus falou assim: então, você vai dividir o bem aí, não sou eu que vou dividir para você. Então, se você voltar para a questão da escola, qual é a nossa função como escola? E aí você tem essa era digital. O que fazer nessa era digital se a interação é completamente diferente e nós somos de gerações opostas e por vezes não conseguimos interagir com nossos alunos? Eu nem preciso dizer, aí os professores de português não querem me matar. Você pega, por exemplo, esse VC aqui, ó, que todos vocês sabem, obviamente, que veio de vossa VC, né?
vossa mercê, que virou vós um ser, que virou vós vim ser, que virou van ser, que hoje é você, mas que na fala mesmo, todos nós que aqui estamos, na fala, a gente usa ser, né? Você faz um favor para mim? Está diminuindo tanto, daqui a pouco vai virar ele, né? Ele, né? A gente vai diminuir tanto que vai voltar na idade da pedra e vai falar, né? Sei lá. Vai acontecer. Mas veja que a palavra ficou só nas suas extremidades, né? Então você tem o PC, você tem o C e você ainda tem o você. Tem gente que acha isso aqui um crime. Isso aqui não é um crime. E não é nem eu estou falando aquela coisa de preconceito linguístico lá do Marcus Weiner, não estou falando nada disso. Estou falando de língua mesmo. São os usos que fundam a língua e não a língua que funda os usos. Só que quando a gente pega e joga fora isso daqui, aí você pega e fala assim, conjugação verbal na escola. Aí mete assim, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu não vou aqui fazer chamada oral, por motivos óbvios, né? Mas você pega, por exemplo, o verbo ir, você pega eu vou, tu vais, ele vai, eu peço licença os professores de português não falarem nada agora, por favor. Ele vai, nós vamos, vós, sem os professores de português, vós? Vós ides. Nossa. Quantas vezes como é o seu nome, professor? Quantas vezes o professor Armando chegou para os colegas e falou assim, você posso ir ao mercado comprar cerveja? Então assim, o tu já virou extremamente regional. Tem gente que acha que em Santos usa o tu, usa nada, eles usam tu como você, eles não falam tu vais, eles falam tu vai em Santos. Você tem algumas regiões que usam tu, no norte, algumas no sul, e o vós, nem nas Bíblias novas está mais, nem Jesus mais fala assim. E a gente bota isso aqui na conjugação para o aluno. O aluno nunca viu na vida dele vós, e ele tem que ficar decorando em 3 modos, em frados de tempos, pelo amor de Jesus. Aí você pega e fala assim, como é que ele conjugaria? Ele conjugaria eu, você, ele, a gente, vocês e eles. E daqui a pouco esse agente vai ser junto com certeza. Não, mas vai misturar com o agente do agente policial, então manga da blusa e manga da fruta você não confunde. Qual o problema é que esse agente ser junto, Cacilda? Nenhum problema. Porque você usa a palavra com tudo. Tudo junto você acha lindo. E era escrito com tudo. Você acha lindo isso aqui? Agora pegou, né? Qual o problema disso aqui? Olha que conjugação simples. Eu vou, você vai, ele vai. A gente vai também. Vocês vão, eles vão. E você ainda pode deixar aqui a variante formal do nós. Quem fala francês aqui? Alguém? Não? Um pouquinho, professor? Você tem aqui também o on e o will, que são a primeira do plural aqui no formal e no informal. E mais, no francês é lindo, no nosso português é um assassinato. Pelo amor de Deus! Lá em Portugal, quem já foi a Portugal? Quem já foi a Portugal? Em Portugal eles dizem a gente fizemos, a gente dissemos. Eles usam a gente com o verbo, mas em Portugal pode, aqui no Brasil é burro. Como assim? Né? São os usos que fundam a língua e não o contrário. Como é que a escola vai se comunicar com o aluno? Dando essa aula aqui? Vai dar essa aula aqui? Professores, olhem para mim. Professor, vai dar essa aula aqui? De novo, professor, vai dar essa aula aqui? É? Tá legal o que a gente está falando lá? Não tem. Se ele for ministro do Supremo, Veja, olha só, olha o tamanho do problema. Olha o tamanho do problema. Olha só as coisas que acontecem. Quem já passei do horário, não. É 11 horas, né, que eu tenho que ir no bairro. Aí você chega e pega assim, ó. A gente vai ter aula hoje de português. Obviamente que vocês olham isso aqui, está escrito errado, por favor, professora. Você obviamente olha isso aqui e fala, está escrito errado, né? Mas as pessoas falam português, inglês, francês, japonês, blá blá blá, assim vai. E eu falo, não sei quantas décadas, mas isso aqui vai acontecer. Certeza que vai acontecer. Aí vão falar assim, de novo, um assassinato da língua portuguesa. Isso aí, imagina, é uma coisa que não se faz. Aí você pega a expressão latina, des post. A expressão latina des post são duas preposições
que significavam algo que começa em determinado lugar e termina em outro lá na frente. E de tanto ser escrita uma ao lado da outra, elas começaram a ser escritas juntas, despost. Esse T, como não era pronunciado, algumas décadas depois, ficou apenas despôs. E foi para o espanhol como después. E que veio para o português como depois. E todas as palavras em língua portuguesa terminadas com som de S, precedidas por vogal, a gente ditonga. Por isso que a gente não fala atrás, a gente fala ali atrás. O que aconteceu com depois? Adivinha? Virou depois. Você escreve isso hoje, lindo, está no dicionário e você acha o máximo. Então, que aula que a gente vai dar? Olá, gente, bom dia. Foi uma pergunta. Vamos lá. Que aula que a gente vai dar? A gente vai dar uma aula em que eu explico o VC, o você e o C, ou se não aqueles alunos que usam o né? Eles escrevem N-E-H, né? Eles pegam o tá, escrevem T-A-H. Eles usam o H como acento. Aí tem gente que fala assim, isso é uma novidade da internet. Gente, os monges copistas utilizavam isso há séculos. Tem novidade nenhuma na internet. De novo, gente, que aula a gente vai dar se eles chegam mediatizados? Se eles chegam com uma comunicação completamente digital? E de novo, se o mundo caminha para uma educação completamente digital, e o que se fala nas universidades do exterior, o pós-doc que eu estou fazendo é lá em Georgetown, em Washington, o que se fala nas universidades do exterior é que os currículos de universidade estão indo para o espaço. Não vai ter mais esse lance de fazer 3, 4, 5 anos em nenhum dos cursos. O que você vai ter trilhas de conhecimento e você vai ter as certificações parciais. Porque você vai entrar nos colleges, você vai entrar numa faculdade, você vai falar assim, eu quero exercer, por exemplo, eu estou pegando só um exemplo mais simplificado, tá? Eu quero exercer a função dentro de um RH de cuidar de apontamento de salários e benefícios, essas coisas. Ele vai lá, faz um módulo disso, pega uma certificação, entra no mercado de trabalho e ele decide se ele vai se especializar em outras áreas de RH. E é o que vai chegar aqui. Além do mais, quando vai chegar o ensino à distância. Eu digo para vocês na universidade, que já tem ensino à distância há aproximadamente uma década, e o ensino à distância vai chegar no ensino médio, vocês sabem disso, e digo para vocês, professores, com muito respeito, professores do ensino universitário estão desesperados, porque estão todos perdendo os seus empregos, porque o EAD tomou conta da universidade, porque ele é muito mais barato e ele escala muito mais rápido. Eu falei para todos, vocês se prepararam para essa transição? A maioria responde não, eu falei sim. Não se preparou para a transição. O mundo mudou. De novo, o mundo agora está melhor do que antes? Não. Mas se a gente estudar os grandes educadores, todos aqui vão se lembrar de Comenius, Renaud, Rousseau, Montessori, Piaget, Vygotsky, Vallon, Freire, eles divergiam em muitas teorias. Vocês sabem bem o que eu estou dizendo, dentro para fora, para dentro, essas coisas, né? Mas eles convergem numa história. Por favor, todos aqui, se eu estiver enganado, por favor, me corrijam. Eles convergiam numa história que, assim, a aprendizagem se dá pelo desconforto e pela problematização, e não pela acomodação. E eu não estou falando de vocês, professores, porque eu não conheço aqui ninguém, não tem esse direito, mas estou falando como um todo de todas as formações que eu participo. Hoje, a maioria das aulas é mais cômoda do que problematizada. E quando eu falo cômodo, alguém vai levantar a mão e falar assim, mas eu passo problemas para os meus alunos. Então, não é disso que eu estou falando. Não é de você passar uma pergunta para os seus alunos. É de você problematizar a cognição da aprendizagem. É outra história que eu estou falando. Aí todo mundo começa a falar nas universidades, bastante creio que isso já está chegando, principalmente com o BNCC, no ensino fundamental e médio, fala assim, precisamos desenvolver as metodologias ativas de aprendizagem. Né? Peer instruction, sala de aula invertida, estudo de caso, não é isso não? Não é isso? Minha professora Delacir, que me alfabetizou quando eu tinha 6 anos, portanto há 34 anos, já fazia todas essas metodologias, porque ela fazia peer instruction. Peer instruction é a aprendizagem por pares. A minha Delacir já fazia isso, o que está melhorzinho, o que está piorzinho, vem, um ajuda o outro, ela já fazia isso há 34 anos. Então não vem com essa ideia de que metodologias ativas é a revolução. Desculpa, não é revolução nenhuma. O ponto é assim, ó, é você entender como que a nova geração, ou as, no plural, perdão, novas gerações, precisam ser tratadas e, de novo, a sociedade precisa aprender o que deve ensinar.
Não adianta você ficar discutindo assim, eu vou ensinar morfossintaxe ou não vou ensinar morfossintaxe? Não adianta você discutir isso. Qual a diferença entre adjunta de nominal e complemento nominal? Ah, um é passivo, não sei o que, o outro é ativo, não sei o que, não sei o que lá. Pelo amor de Deus, é tudo a mesma coisa. É tudo igual. Eu ouvi meu nome. Eu ouvi meu nome. É tudo igual. Mas assim, é claro, tem a diferença da questão ativa e passiva na frase, a gente sabe disso. Mas eu estou dizendo assim. Pra quê? Adjunta de nominal e complemento nominal? Se você ensinar que é uma coisa só, vai fazer muito mais sentido para o aluno, ele vai ter muito menos dúvida, ele vai se sentir muito mais confiante, porque ele sempre erra. O Marcus que coloca uma coisa muito legal, eu vou só mostrar um exemplo para vocês. É claro que eu tenho eu tenho pé na língua portuguesa por ser da minha formação, então os exemplos que eu trago estão muito mais ancorados nessa realidade. Mas nesse sentido das modalidades de comunicação, o que acontece na internet? Eles se comunicam como eles falam. Então assim, o que eles acham? Eles têm que escrever como eles falam. E quando eu digo o que eles acham, é de maneira inconsciente e de forma repetida. Eles escrevem como eles falam. E eu desafio aqui, no bom sentido, obviamente, por favor, professores, eu desafio todos os professores que aqui estão na aula a escreverem um texto e repararem como a maioria escreve como fala. Não porque escreve mal e agora eu vou dar 0 na tua redação. Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo assim, tem características da fala presente no seu texto. É isso que eu estou querendo dizer. Eu não estou julgando se escrever bem ou escrever errado, escrever mal. Não estou julgando nada disso. Mas tem características da fala do seu texto que você não foi ensinado, o que o Marcus que fala, a retextualizar. A aula de texto escrito sempre foi uma ideia assim, eu vou fazer um debate, né? A gente vai lá, dissertação, estou dizendo, né? Vamos fazer uma roda de debate para falar sobre, vou pegar uma coisa bem simples, sobre aborto. Né? Aí vem todo mundo, aí o professor vai lá, traz uns textos sobre aborto, as pessoas conversam, né? Eu acho que isso aqui, e você? Olha, levanta os pontos positivos, isso aqui levanta os pontos negativos, eu não sei o quê, aí você fala não sei o quê, aí chega para o aluno e fala, olha, está com todas as informações, né? Agora senta e escreve o texto. Aí vem aquelas coisas assim, professor, eu não sei como começar, né? Esse que é o problema. Porque depois que eu começo, a coisa vai. Eu falo, então você já está tudo errado, porque o começo de uma dissertação é a última coisa que você tem que fazer. Aí ele começa a dar assim. Mas peraí, porque ele acha que o texto é uma linha, né? Você escreve assim, aí o tema é, por exemplo, a educação pública. Adivinha como 90% dos alunos começam o texto? A educação pública, porque ele pega a palavra-chave e ele estica a palavra-chave. E aí ele faz qualquer coisa menos um texto. Então, o que ele não aprendeu? E isso tem tudo a ver com a comunicação na era digital. Ele não aprendeu a retextualizar, ou seja, passar da fala para a escrita, da fala para a fala, da escrita para a fala ou da escrita para a escrita. Ele não aprendeu a retextualizar. Não tem aula de retextualização. Então você tem um pensamento, e esse pensamento que você tem, eu vou transformar esse pensamento em texto escrito. Como eu faço isso? E aí tem aqui um exemplo. Aqui, por favor, gente, isso aqui é um exemplo, isso não é receita de bula, né? Desculpa, não é receita de remédio, perdão, não é receita de remédio, não, de receita de bolo, perdão, não é receita de bolo. Isso aqui é só um exemplo que eu apliquei, e o que eu estou trazendo aqui é o exemplo aplicado. Aí, no curso de jornalismo, eles tiveram que fazer uma transcrição. Eles ouviram uma pessoa, que é um aluno especificamente, tiveram que fazer uma transcrição. Ou seja, pegar, gravar a pessoa falando e transcrever ipsis literis o que a pessoa falou. E ficou mais ou menos assim. Nossa, vi uma pessoa agora mesmo ser atropelada lá na rua, na rua. Nossa, impressionante, estava lá deitada, sabe? Sangue mesmo. Disseram que foi um carro grande e o pior, gente, o cara saiu e deixou a pessoa lá. Nossa, terrível, imagina. Nossa, vi uma pessoa agora mesmo ser atropelada na rua. Nossa, impressionante, estava lá deitada, sabe? Sangue mesmo. Ou seja, você vai tirar o sabe, você vai tirar o nossa. Certo? Então veja, o nossa aparece 5 vezes. Aparece o sabe, aparece o gente, aparece o imagina. Vocês entenderam isso? Aí eu fui pedindo para eles tirarem. Aí eles vão tirando. Aí chega aqui, ó. Introdução da pontuação com base nas entoações de fala. Veja, eu vou ler agora e vocês vão ver que eu não mudei o texto. Ele tirou apenas o nossa, o sabe, o imagina. E em cada entoação de fala ele pôs um ponto. Então quando a pessoa vinha, ele ia colocando um ponto. Olha como ficou daquele texto.
Viu uma pessoa agora mesmo ser atropelada lá na rua. Impressionante. Estava lá deitada. Sangue mesmo. Disseram que foi um carro grande. E o pior, o cara saiu e deixou a pessoa lá. Terrível. Você logo cedo vai para o trabalho e o carro passa por cima. O cara devia ter voltado de balada. O pessoal em volta disse que era um carrão. Foi por volta de umas 7 da manhã. Fica indignado com isso. Ele não fez nada. Ele tirou as marcas estritamente interacionais, retirou as repetições e colocou ponto na entoação de fala. Só. Ele não mudou nada do texto. Aí eu vou lá e falo assim, agora você vai fazer uma reordenação pragmática do texto. Essa é a aula que dá um pouquinho mais de trabalho. Nessa operação a gente vai circunstanciar o texto. No caso de um texto informativo, que era na aula de jornalismo, precisamos retirar os juízos de valor, alguns termos coloquiais em excesso e ordenar uma lógica de raciocínio. Essa lógica no o que, quem, quando, onde, como e porquê, que vocês sabem aqui é a característica do texto informativo. A única coisa que eu deixei eles fazerem, justamente porque aqui tem o onde, é poder inventar um endereço, porque na transcrição não tinha endereço. Eu falei, se você coloca o endereço que você quiser, só isso. Então veja, o texto estava assim, eu falei, ó, então tira os juízos de valor, reordena a lógica pelo que, quem, quando, onde, como e porquê, perfeito para virar um texto informativo. Olha o que um aluno fez. Uma pessoa foi atropelada às 7 horas na rua João Cachoeira, no bairro de Itaimbibi, em São Paulo. Testemunhas relataram que um carro importado passava em alta velocidade quando atingiu a vítima. Há suspeita de que o motorista, após sair de uma casa noturna, estava embriagado quando ocorreu o atropelamento. Tá. Sensacional, cara. Sensacional. O que ele fez? Transformou isso aqui, que estava na fala, com os processos todos, para as características da escrita. Se você fizer essa atividade 1, 2, 3, 4, 5, deixa aqui um pouquinho, 5, 7, 10 vezes, o que a cognição dele vai entender? Falar uma coisa e escrever outra. E quando eu falo eu tenho determinadas características, quando eu escrevo eu não tenho essas características. Eu preciso evitar a repetição. Essa é uma boa aula, professora, para evitar a repetição do que? O famoso queísmo. Que a pessoa fica repetindo o que, toda hora. Então assim, aqui é só um exemplo, claro, voltado mais para a minha área, como a gente deve se preocupar com a comunicação na era digital. Porque como é que eles escrevem a comunicação na era digital? Como eles falam? Então eles estão lá no WhatsApp, eles ficam lá. Eles estão, na verdade, falando com a pessoa. Eles estão falando com a pessoa, só que pela modalidade escrita. Aí tem gente que fala assim, não, tem que tomar cuidado, porque as pessoas ficam escrevendo na internet, elas ficam viciadas com a linguagem da internet, depois usam aqui na escola. Eu costumo dizer assim, cara, sabe que engraçado? Você não vê um aluno que anda durante a semana, uniformizado de segunda a sexta, se ele vai à praia no final de semana, ele não vai de uniforme da escola, vai? Não vai. Então ele não está viciado em nada. É porque a gente não ensinou a hora de pôr o uniforme e não ensinou a hora de pôr a sunga direito. Porque ele sabe que domingo ele vai de sunga na praia e não de uniforme da escola. E ele usa todo dia o uniforme da escola. Inclusive fica a tarde inteira com ele às vezes. Desculpa se eu estou polemizando muito, mas assim, você percebe que se a gente não se aproximar, não vai dar certo. O pessoal da ABED, Associação Brasileira de Educação à Distância, está querendo trocar a sigla EAD, de Educação à Distância, para chamar Educação por Aproximação Digital. Educação por aproximação digital. O que está acontecendo? Gente, o mundo está cada vez mais digital. E olha essa outra questão que o Jacques Piaget traz. O conhecimento real que os jovens têm das mídias não significa necessariamente que ele seja um utilizador crítico, consciente de suas análises e avaliações. Para que essa criticidade seja alcançada, os modelos lineares foram superados pela introdução da tecnologia da informação e da comunicação. Estas, por sua vez, constituem o papel da mídia na sociedade e promovem uma relação dinâmica, complexa e circular no processo comunicacional, no qual ocorre a constante troca de papéis entre as figuras de produtor e receptor. Vocês são produtores e os alunos receptores, mas agora vocês são as pessoas que falam, os alunos são as pessoas que recebem. Mas agora isso é um fluxo dinâmico, isso é um fluxo dinâmico. Isso é um fluxo complexo, dinâmico e circular. Não é mais emissor, manda uma mensagem por meio de um código para o receptor. Isso não funciona mais assim por conta da tecnologia da informação e da comunicação. É a mediatização promovendo a interação em processo contínuo. E aí a gente precisa entender o que a gente deve ensinar na escola.
Só concluir aqui uma coisa importante para complementar a resposta, professor Valdir. Vocês lembram que eu falei a questão da evolução, que é ir e voltar, certo? Que é cíclico. A gente está num ciclo e caminhando para essa extinção. Daqui um século, a gente pode ter cíclico algumas voltas de comportamento. Não dá para a gente afirmar isso. Ninguém vai atuar aqui como mãe de nada, certo? Eu estou querendo dizer, afirmando isso para o senhor, professor, é assim. No modelo que se tem hoje, se o professor não entender educação digital, ele está fora do mercado. Eu vou dar um exemplo mais prático ainda. Eu fiz 40 anos agora, né, e estou há 15 para 16 em sala de aula. É menos do que muitos que estão aqui. Então vocês vão se lembrar disso. Eu participei muito do comecinho disso, já estava acabando isso, quando eu participei, quando eu comecei a participar. Professores resistentes ao uso de computador em sala de aula. Professores resistentes a ter um computador em sala de aula, aos alunos irem para o laboratório de informática, o professor dizia assim, eu não sei nem ligar essa geringonça aí, e a palavra era geringonça, ok? Hoje você não imagina uma sala de aula, você não imagina um ambiente educacional sem a presença de, no plural, computadores. Esse professor, eu conheci muitos, professor Valdir, não foram um, dois, não, centenas, que eu conheci, imagina, milhares, que perderam o emprego e fora. É o que vai acontecer agora. Ou a gente entende educação digital, ou a gente está fora. E falando de ensino médio, professor, só mais uma vez, por favor, ainda não vai ser inserção imediata do EAD no ensino médio. Mas se a gente pensar no conceito de mediatização, que eu falei no começo, eles já chegam por meio de educação digital aqui. É que a gente precisa trabalhar isso melhor. Então, eles já têm ensino à distância? Sim. Porque a maioria das atividades que você pede, assim como a professora Cláudia falou, eu também prefiro ler um texto. Mas eles preferem colossalmente assistir ao vídeo. Mas a realidade nua e crua mudou. Gente, não dá mais para a gente dar a mesma aula. Por quê? Porque a nossa aula é ruim? Não é porque a nossa aula é ruim. Não é isso. Qual aula tem que dar, professor? Não sei, é para isso que a gente está discutindo aqui hoje. É para isso que a gente está dialogando. Eu, longe daqui, tenho conceitos prontos. Eu estou trazendo algumas falas, algumas críticas, de alguns exemplos aqui, para vocês conhecerem. Né? Tem algumas coisas que eu coloco, que assim, por exemplo, de professores falando em EAD com os alunos, claro que aqui eu estou omitindo os nomes, em outras instituições, com vários problemas aqui. Veja, que o cara coloca, numa resposta a um aluno, ele coloca cordialmente corpo docente. O aluno vem, eu já fiz atividade dessa unidade algumas semanas, taranã. O cara super dialogando com o professor. Né? Tem aluno que escreve assim, ó, ufa, obrigado, bota carinha, essas coisas tudo. Aí o cara vem e responde, não só ele, a todos, cordialmente, corpo docente, ele coloca um muro na relação. O cara fala, ufa, nossa, que bom, professor. Olha como ele está falando. Ufa, nossa, que bom, professor. Agora a gente vai fazer atividade assim, assim, assim. O cara vem e fala. Aí o cara é completamente desconectado. Olá, fique tranquilo. Essa disciplina, tananana, cordialmente, corpo docente. Quem é corpo docente? E quando você coloca um cordialmente, eu nem sabe o que você falou para ele. Quem é esse cara? Cordial. Isso quando o professor, isso aqui é o professor respondendo, tá? Não dá uma patada. Vem o aluno e fala assim, bom dia, estava estudando para a prova e notei que tem divergência na questão, segue foto anexa. Olha a resposta do professor. Apresente pedido de revisão, lá será possível resolver o problema. É quase assim. Vai comigo. Né? Como é que você quer se relacionar com esse aluno respondendo assim? Porque assim, a gente não pode negar o acesso ao conhecimento da norma culta, ele precisa ter. Não é que a aula de dizer agora, não precisa mais de norma culta, joga embora. Não. Mas assim, você precisa entender que assim, a norma, conforme dito pelo Marcuski, a língua caminha pelo uso. E eu poderia citar aqui centenas de exemplos, eu vou só colocar mais um para vocês entenderem aqui o quão complexo é isso até na ortografia. Você pega, por exemplo, a palavra, eu acabando com a vida do cameraman. Você pega, por exemplo, a palavra exceção, que é com cedilha, e eu pego essa palavra porque é uma que os alunos erram assim, nossa, é impressionante. Escreve com dois S, porque eles confundem com excesso, que é com dois S.
Aí vem um aluno pra gente e fala assim, nossa, professor, mas essa língua portuguesa, né, pelo amor de Deus, né? Exceção com cedilha, excesso com excesso. O que eu quero dizer, professor? Se lá atrás, a gente tivesse dado uma explicação para ele coerente, você ia falar, isso dá para explicar para a criança, sim, o que eu vou explicar agora, bem rapidinho, bem no nível do exemplo, pode ser que fique um pouco confuso para vocês, mas é só para ilustrar, tá bom? Exceção vem da raiz latina cape, que significa pegar, e gera o verbo latino capere, que significa pegar. O particípio disso daqui é captio, ou seja, pego ou pegado. Claro, foi necessária a ideia, imagina que eu tivesse todos aqueles, imagina essa caixinha de giz aqui, só que só para a gente exemplificar, por favor, imagine que todos fossem brancos e apenas um verde, ok? Aí eu pego, para eu conseguir mostrar que ele é diferente dos outros, eu pego para fora e mostro que ele é diferente. Então ele foi pego ou pegado para fora. Tá claro isso para todos? Por isso ele é diferente, consegui ver que ele é diferente. E aí você acrescenta, portanto, aqui o prefixo ex. Ex dá a ideia de ir para fora. Não é à toa quando seu marido ele vai embora e chama ex. Né? Ex dá a ideia de ir para fora. Por que excursão começa com EX? Porque é fora, para fora do curso. O curso é aqui. O que é uma excursão? Você vai fora. Por que exterior começa com EX? Porque é fora. Então assim, esse E do prefixo altera esse A da raiz. E fica exceptio. Não é à toa que uma pessoa que é diferente das outras, ela é excepcional. Olha onde tem um pezinho mudo aqui que vem. E todo particípio latino formado pela letra T chega em português cedilha. Por isso que exceção é com cedilha. A prova disso é o verbo nadar, que em latim é nare, que tem por particípio natatus, e natação é com cedilha. E excesso vem da raiz latina sede, que significa tirar, não mais pegar, que vai gerar ceder, que é o infinitivo, o verbo pegar, ok? Verbo tirar, desculpa, que tem por particípio cessus, ou seja, aquilo que foi tirado. Aquilo que foi tirado para fora é o quê? Excesso. Então assim, quando você mostra que tem explicação, tudo, as coisas fazem sentido. Entendeu? Olha uma outra bem interessante. Você pega assim e vê assim, ó. Você pega o plural de mão, é mãos. Certo? Tem a factor, tem. Você pega o plural de mão, é mãos. Você pega o plural de pão, a língua portuguesa é insuportável, né? É pães. Você pega o plural de leão, é leões. Aí o aluno olha para isso, ele tem uma convulsão em sala de aula. Ele olha para ele e fala, como assim? Os três terminam em ão e os três plurais diferentes. Tudo é questão de o contexto explicar, por isso que eu estou falando, professor. Você pega mãos, vem do latim manus, o acusativo latino manus. Tanto que quando você escreve um trabalho à mão, ele chama manuscrito, não é isso? Pão vem do latim acusativo panis, não é à toa que uma padaria também é conhecida como panificador. E leão vem do latim leones. Você fala, professor, o que tem a ver isso? Na época dos mondoscopistas, o que eram os mondoscopistas? Os mondoscopistas eram o YouTube da época. Porque o que eles faziam? Eles tinham que registrar o que acontecia. Só que, óbvio, eles não tinham essas câmeras de vídeo, eles não tinham um aparelhinho de áudio, o que eles faziam? Copiavam, por isso chamavam monge copista. Ele ia lá e copiava. E eles entendiam muito de latim, obviamente, na transição do latim para o português, na verdade, primeiro para o galego português do século XII, do século XIII. Aí você pega aqui nessa transição, e as pessoas aqui não falavam leones, panis, manos. Esse N intervocário que ele ficava fanho. Eles falavam manos, mãos, mãos, era intervocário. Aí o monge copista fazia desse jeito. Na hora que ele copiava, ele falava assim, ó, não está pronunciando N, mas ele existe, então eu boto em cima. Não é brincadeira. O tio é um N, que saiu daqui. Por isso que na nasalização só muda a vogal mãos, aqui sobe fica pães, aqui sobe leões. O N não é uma cobrinha, desculpa, o tio não é uma cobrinha, ele é a letra N. Ele não é uma minhoquinha. Só para eu terminar, porque já passei das 11, isso se aplica à matemática também. Tem professor de matemática aqui, não? O vice-diretor. O vice-diretor. Quando você explica contextualizado, eu tenho certeza que os professores, a maioria não sabe, mas repito, eu só estou explicando contextualizado. O número 1 só é assim, feito dessa forma, porque ele tem um ângulo, né?
O número 2 só é dessa forma porque ele tem 2 anos. O número 3 só é dessa forma porque ele tem 3 anos. O 4 só é dessa forma porque ele tem 4 anos. O 0 só é dessa forma porque ele tem ano nenhum. Né? Então, assim, quando você explica contextualizado, quando você explica de acordo com a geração, etc., a coisa funciona. E os outros... não sabia? O 5, ó. Se você fizesse o 5 só assim, o que acontece? 1, 2, 3, 4. Por que você acha que o 5 tem uma perninha aí? Justamente para dar o 5 ano. Se você fecha aqui, é o 6º ano. Se você fecha aqui, 7, 8. O 9, por que ele tem perninha para dentro? Antigamente o 9 era feito assim, para dar os 9 anos aqui. E o 7, o primeiro 7, ele tinha 2 bases, aqui e aqui, justamente para dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas ó, cara, olha só que legal. Se você pega isso, gente, estudar linguística é demais. Se você pega isso, você pega, por exemplo, os hieróglifos. O que eram os hieróglifos? Era uma manifestação que os homens faziam daquilo que eles viam, e isso formou a nossa escrita. Com certeza vocês sabem disso. Só que imagina toda vez que eles tinham que talhar um animal na pedra. A gente tem lousa e giz agora. Você imagina o cara lá. Se a gente é preguiçoso agora, imagina. Você talhar um animal inteiro. Então o que aconteceu? Os animais foram, o desenho dos animais foi se simplificando para as principais características. Uma dessas simplificações foi do boi. E o boi ficou um troço mais ou menos assim, ó. Que ele foi conhecido no hieróglifo como boi ápis. Né? E para onde ele apontava é que começava a escrita. Então não necessariamente essa cabeça estava para cá, às vezes para cá, às vezes para cá, às vezes para cá, às vezes para lá, depende, porque era uma pedra, né? Não era uma lua. E aí você muda para isso daqui, ó. Isso daqui foi escrito na escrita demótica como Aleph, que chega nisso aqui que é o alfa, e chega nisso aqui que é a letra A. É a cabeça do boi. No alfabeto romano. Faz sentido, né? É muito bom, né? Então, assim, o que eu quis contribuir com vocês aqui? Com base nessas questões da BNCC, o quanto que a gente precisa repensar as nossas práticas pedagógicas e o quanto que a gente precisa repensar essa questão. Eu encerro com uma seguinte colocação aqui, rapidinho, só para encerrar, uma seguinte colocação aqui, ó. Quando eu falei, a sociedade ainda aprende o que se deve ensinar. E essa situação histórica coloca exigências especiais para o desenvolvimento, por isso que eu coloquei isso para o final, dos programas pedagógicos e para a interação entre os atores das situações comunicativas, no caso, professores e alunos. Olha só que interessante. Embora na prática os dois níveis mantenham relação de fluxo, convém distinguir conceitualmente processos educacionais de aprendizagem social. É aqui que mora a mediatização e é aqui que mora a escola. A escola está no processo educacional, que ele tem na sociedade a aprendizagem social, e ele está cada vez mais midiático. Então, são fluxos, né, prática, dois níveis que mantêm fluxo, em que a gente tem que desenvolver programas pedagógicos que pressupõem interação entre professor e aluno na situação comunicacional. Isso daqui é a base para a gente pensar projeto pedagógico. Eu espero ter contribuído com reflexões. Como eu disse no início, eu trouxe muito mais reflexões e dúvidas do que respostas e certezas. Essa era a ideia mesmo. Se em algum momento que vocês estiverem elaborando os projetos, vocês quiserem de alguma forma o meu auxílio, o meu contato, tenho um carinho muito grande aqui por São Caetano. Depois que eu conheci os alunos de vocês, de novo para vocês, parabéns. São alunos muito carinhosos, que mantêm um relacionamento muito bom comigo. Se algum de vocês quiser manter um relacionamento também, meu Instagram é Professor Rodrigo, tudo junto. Professor Rodrigo, tudo junto. Estou à disposição, que eu puder ajudar. E principalmente eu quero fazer essa pergunta, mas eu quero sinceridade, eu não quero aquela resposta prontinha, por favor. De verdade, foi útil a nossa reflexão hoje? Sim. Que ótimo, fico feliz. Muito obrigado a vocês, viu? Valeu.